Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez no ICO Series. Já já explico o que é o ICO para aqueles que não sabem. Eu sou Irene Azevedo. Hoje, então, eu estou responsável pela prática do ICO na América Latina. E só para dar para aqueles que não conhecem a LHH, nós somos uma empresa de consultoria de recursos humanos de recursos humanos de ponta a ponta. Então, a gente tem desde Advisory Service, olhando estruturas organizacionais, remuneração, modelo de competência, planejamento de sucessão, fazendo desenvolvimento de liderança com desenvolvimento mesmo de liderança, coaching, desenvolvimento de equipes, assessment e cultura organizacional. Na parte de mobilidade de talentos e transição de carreira, a gente atende em transição de carreira, desde o chão de fábrica até o C-Level, com soluções diferentes e com consultores diferentes, de acordo com cada público. E o ICO, então, ele é direcionado, ele tem soluções para o C-Level. O ICO também hoje tem o Mentoring ICO, né? Onde você atende a este C-Level com uma mentoria, onde todos os nossos mentores foram presidentes de empresa. E, por final, não menos importante, a gente também tem soluções de recrutamento, ajudando as empresas a recrutarem os melhores talentos. Hoje é um prazer imenso estar aqui com duas amigos, e aqui eu tenho o prazer, estou quase sempre com amigos, né? O bom de ter uma rede grande é porque você está sempre com amigos, e que nós hoje vamos falar sobre carreira, né? E essa temporada está sendo sobre carreira, porque você pode estender essa temporada trazendo pessoas com carreiras diversas, com experiências diversas e, sobretudo, com opiniões também diversas. Então, eu queria convidar tanto o Rogério como o Marcelo, ou o Marcelo e o Rogério, a se apresentarem, né? Falarem um pouquinho dos seus negócios, e aí depois, então, a gente começa com perguntas, e você que está nos assistindo, através do chat, pode colocar as suas perguntas, que eu, dentro do possível, vou colocá-las. Um prazer imenso, então, vocês também que estão aqui com a gente. Então, agora a bola é com vocês. Não sei quem vai começar, deixo vocês. Eu Marcelo, posso. pode começar, Marcelo. Obrigado, Rogério. Boa noite, Irene. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Marcelo Zapia. Eu tenho 49 anos, sou casado, 2 filhas. Trabalho há 22 anos na área de recursos humanos e, antes disso, outros 10 anos na atuação como engenheiro em uma indústria multinacional de alumínio. Tá? Ao longo da carreira, eu me especializei bastante em empresas que cresceram muito, empresas que mudaram muito, ou ambas as coisas. Né? E a própria minha carreira teve uma mudança grande quando eu saí da engenharia e fui para recursos humanos. Eu estou há 1 ano e 3 meses no Grupo Aegea, trabalhando no projeto da Corsan, que é uma empresa que o grupo adquiriu no final de 2022 e, de fato, começou a operar no meio do ano passado. E estou liderando lá a prática de recursos humanos e também as nossas alavancas de valor que a gente tem mapeadas. Tá? Prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal. Obrigada, Marcelo. E Marcelo, então, está no meio do desafio, porque está lá no Rio Grande do Sul. Que bom. Rogério, querido, por favor. Bom, boa tarde, boa noite, né? Para mim, boa tarde. Estou em Santiago, no Chile. Para vocês, boa noite já aí no Brasil e para quem também pode não estar no Brasil. Bom, é um prazer estar aqui. Na realidade, não é a primeira vez. E estou aqui depois de 2 anos. A última participação foi há 2 anos atrás. E eu acho que é um evento super importante para a gente divulgar não só carreira, mas também as práticas de recursos humanos, as coisas que estão mudando, né? Principalmente também no setor. Eu
venho de uma carreira parecida com a do Marcelo. Eu não fui RH no início da carreira, mas estive 22 anos fazendo recursos humanos. Os últimos 3 anos como CEO do grupo aqui no Chile. Eu hoje trabalho na Compass Group, que é a maior empresa de food services do mundo. No Brasil, nós acabamos de vender nossa operação, mas para todo mundo, para o grupo de RH no Brasil, conhece com certeza o que era a GRSA, né? Foi adquirida agora pelo grupo GPS. E, bom, aqui no Chile continuamos como Compass, e um desafio enorme, né? Eu fiz uma transição de carreira, estamos falando de 25 anos atrás, de finanças a recursos humanos, e agora, nos 3 últimos anos, fazendo também essa transição de carreira de RH para diretor-geral, CEO, enfim, o nome aqui nós usamos Managing Director. Não vou falar a minha idade, como o Marcelo falou, prefiro não falar, mas Nem assim, eu, nem eu. alguns anos na estrada aí. Não sou casado, sou noivo, tenho uma filha, uma artista, que eu tenho muito orgulho, e estou vivendo essa vida meio itinerante, né? Eu estou há 3 anos aqui afastado da família, da filha, da noiva, da cachorra, mas faz parte um pouco, o desafio que cada um tem no momento que tem. O desafio surgiu aqui, não era o momento de fazer uma transição da família, e eu estou aqui tocando essa operação nesse ida e vinda para o Brasil a cada 15 dias. Esse é o mundo moderno, né? Onde as famílias estão todas soltas por aí, e você de vez em quando se encontra, né? Mas eu acho que muitas vezes para o casamento é legal até quando o casamento é bom, isso até faz bem, né? Porque o Marcelo também, né? A família mora em São Paulo, você trabalha no Rio Grande do Sul, mas quando o casamento é bom, nada abala. Muito bem, gente, mas não vamos falar de casamento, nós vamos falar de carreira, né? Então, eu queria, é uma curiosidade, vocês tiveram carreiras em algum ponto semelhantes e distintas depois, e no começo também distintas. Eu queria saber se o início da carreira de vocês ela influenciou para que vocês chegassem até aqui. E se sim, o que foi que influenciou? Quer começar, Rogério? Por favor. Não, no meu caso aqui, Irene, com certeza sim. E eu acho que eu vou citar 2 passagens, né? E voltando lá no início, eu trabalhava como engenheiro numa indústria multinacional de alumínio. Tive a sorte de ter tido excelentes mentores, e acho que esse foi um ponto que me ajudou muito lá atrás, né? Pessoas que sabiam fazer perguntas, pessoas que desafiavam, que me colocavam à época numa zona de desconforto, para que eu pudesse achar alguns caminhos que naquele momento não eram conhecidos. Acho que essa capacidade de entender problemas e situações novas, e ter, por sua vez, líderes que instigavam a não ir para o óbvio sempre, acho que isso é uma coisa que me guarda muito. A segunda passagem foi durante uma sessão de mentoria, e o meu mentor à época me perguntou: eu quero que você me diga por que você acorda todo dia e vem para cá. E eu, no alto dos meus 26 anos à época, achei que ia ser uma resposta fácil. Para encurtar aqui uma jornada, isso durou quase 1 mês, e ali eu descobri que o que me fazia, o que me dava energia, era construir coisas, era montar coisas, era trabalhar com gente. E esses 2 aspectos, eles guiaram várias, se não todas, as decisões de carreira que eu tomei até então. Tá? Muito bom. Então, quer dizer, você nesse início de carreira, você teve a mentoria como um grande suporte, é isso? Sem dúvida nenhuma, né? Naquela época já se falava de mentoria, né? Sim. A Porque hoje empresa que está eu bem trabalhava, moderno ter é, mentor, né? exatamente, Irene. Ah, bom, muito bem. Ah, Bom, Rogério. o meu caso, eu acho que é bem diferente do caso do Marcelo. Eu fui driven by as oportunidades, as situações.
eu acho que eu tive uma alavanca importante, né? Eu venho de, até agora na minha carreira, 11 M&As, e eu passei por, bem no início da carreira, eu passei por 3, 4 que foram super importantes e me levaram, eu podia dizer, onde eu estou hoje, né? Eu acho que as experiências contam muito. Em todos esses M&As, e para quem já participou de M&A sabe disso, né? Quando você está na equipe de due diligence, você está na equipe que está fazendo o takeover, você acaba assumindo múltiplas tarefas, né? E isso te dá um conhecimento também da companhia bem distinto. Então, você acaba fazendo com que a tua área de interesse, né, tenha uma abrangência maior. E com isso você vai aprendendo o que você quer fazer, né? O que eu sei é que quando eu tive a oportunidade, essa foi de verdade. Na realidade, posso dizer que as duas grandes transformações foram orientadas por situações que eu tive a opção de escolher, né? E eu segui o caminho que eu achava que era o melhor naquela época, né? Quando eu fiz a transição para recursos humanos, eu tinha a opção de não fazer a transição para recursos humanos e eu decidi fazer porque eu achei que eu ia conseguir construir bastante coisa indo para uma área que, naquele momento, não sabia fazer as coisas que eu sabia fazer em finanças, em FP&A, né? Indicadores, pensar em metas, fazer budget, etc, etc. E acabou que eu, ao invés de chegar lá e ensinar, eu acabei aprendendo, né? Porque eu queria ficar na área, eu gostei do que eu vi, e eu achava, naquele momento, e eu acho que foi uma decisão acertada, que o RH mudaria para um RH mais estratégico, né? Estamos falando aí de final dos anos 90, né? E agora, já quando eu tomo a decisão de ir para Compass, né, foi uma decisão muito também driven by uma situação de mercado, né? A gente que é de RH, o que foi de RH, a gente sabe que existe uma transição onde cada vez mais a função de RH está sendo uma função de criação de diversidade e inclusão nas empresas. Daí eu falei, bom, acho que está na hora de mudar de novo, vou para uma empresa de serviços, e quando eu vim para a Compass, eu pensava em fazer uma transição não tão grande, não para cima, mas para o lado, né? Eu pensava, bom, eu vou para operações em algum momento, né? Como todo RH, né, Marcelo? A gente sabe muito desse negócio, né? A gente opera, a gente é o cliente do outro lado da mesa, a gente, quando tem planta, quando tem centro de distribuição, a gente tem os próprios restaurantes aí dentro. Eu falei, bom, posso fazer a transição para operações, né? E acabou que, por situações de experiência, que contou muito na época, porque quando eu chego na Compass, a posição de MD do México fica vazia, de Managing Director no México fica vazia, e eu, por vir de 10 anos numa empresa mexicana, de ter morado 3 no México, etc., eu acabo assumindo interinamente a posição, isso me dá um palco, né, importante, e quando surgiu a oportunidade no Chile, falaram, bom, já fez, vamos experimentar mais agora, né? E aí me perguntam o que eu queria fazer, se eu queria seguir como RH na América Latina ou passar a posição de Managing Director no Chile, eu decido assumir a posição aqui, né? Então, foi algo muito seguindo o caminho, né? Mas, principalmente, estando preparado também para isso, né? Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que a sua passagem por finanças te ajudou depois a ser um RH que olhasse mais para números, para resultado. Foi isso, Rogério? Sem dúvida, sem dúvida. Isso eu não tenho dúvida. Agora, é um complemento também, né, Irene? Eu, na realidade, quando eu fazia finanças, e a questão de formação é bem interessante, né, Marcelo? Eu sou economista de base. Em algum momento eu decidi fazer marketing, porque o meu sonho era trabalhar na Nielsen, né? Para quem é de consumo sabe que é a Nielsen. Eu falei, bom, vou trabalhar com É. pesquisa
de mercado na Nielsen. E acabou que eu nunca trabalhei na Nielsen, nunca trabalhei com pesquisa de mercado, mas as duas carreiras, as duas formações acadêmicas combinadas me deram, acho que esse expertise, né, para poder assumir a posição aqui. Marcelo, agora falando de você, né, que você falou, você é engenheiro e tal, e esta passagem para recursos humanos foi através da mentoria. Em que o fato de você ter sido engenheiro e tal te ajudou em ser recursos humanos? Olha, foi uma passagem muito interessante, porque a época foi um tanto quanto inesperado para mim. Eu já tinha uma trajetória de 8 anos na companhia, onde eu entrei como estagiário, tinha sido trainee, passei pelas áreas de tecnologia, qualidade, fui black belt, engenharia de processos e estava coordenando, liderando uma operação industrial, uma das fábricas que tinha lá. E eu lembro, Irene, que era o ano de 2003, a gente tinha saído daquela desvalorização cambial que teve em 2002, 2003, e nós tínhamos que qualificar clientes, gerando receita em moeda forte. Eu estava nos Estados Unidos, qualificando lá um cliente, acertando um lote de produção que a gente tinha mandado à época, e aí me fizeram o convite, eles aqui, o diretor de RH aqui no Brasil e eu lá. E foi muito surpreendente isso daí, tá? E por que a época fez sentido para a companhia? Porque eu trazia, no momento, uma visão muito grande do negócio. E a empresa, na época, ela estava com uma visão de de fortalecer o RH e trazer pessoas que entendessem do negócio, que viessem do negócio. Então, o meu background não era financeiro, mas era técnico, era nas áreas de produção, processo, tecnologia. E, e a história minha, nesse ponto, bate demais com a do Rogério, porque eu me vi numa cadeira na qual eu era um aprendiz também, e eu tive que começar do zero, tive que reaprender, tive que fazer um roteirinho de desenvolvimento. Então, as pessoas que trabalhavam comigo à época não era nem minha equipe, eram outros mentores, outros coaches que eu tinha, porque eles, do ponto de vista de experiência na cadeira de RH, eles tinham muito mais do que eu. Tá? Só que aí, o que para mim fez a diferença? Naquela mentoria que eu comentei, ficou claro que o meu desafio ele é um desafio de construir coisas, de montar coisas, de mudar, trabalhar com gente. Então, uma vez que está claro para mim o que me motiva, pode ser na área de RH. E assim como o Rogério, eu me apaixonei demais. Comecei a entender o que era, por exemplo, um talento. A pessoa é ou está talento? É uma condição dada ou conquistada através de alguns outros fatores? Por que é importante cuidar do clima, do ambiente organizacional? Onde está o valor disso? Por que é importante pensar em sucessão? Por que empresas que pensam e executam têm isso, tendem a ter mais valor do que outras que não? Então, esse tipo de coisa começou a me encantar. E eu comecei a me aprofundar demais nessa agenda e seguir carreira até os dias de hoje. Tá? Bom, e me diz uma coisa, agora eu queria saber dos dois uma curiosidade. Qual foi o fato mais surpreendente da carreira de vocês? Puxa. Fato mais surpreendente. Houve? Não, bom, acho que foram vários, né? No meu caso, foram vários, mas eu acho que o mais marcante para mim, né, foi quando eu assumi a minha primeira diretoria de RH, né, de forma integral. Antes eu era um diretor de RH um diretor dentro de RH num grande banco que tinha o que a gente chama de toda a mão direita de recursos humanos, né, comigo, e eu tinha uma intenção natural, né, de sair naquele momento de banco, porque a gente escutava naquela época, né, se você ficar em banco, você morre em banco. E eu falei, bom, preciso sair daí. E eu imaginava sempre que eu ia fazer a transição dentro da mesma função, né? Eu ia tomar
compensações, benefícios, remuneração, sistemas de RH, etc. E recebi uma proposta para participar de um processo de search para uma posição integral. E não era uma posição integral em qualquer empresa, era uma empresa grande, né? Uma empresa grande que estava exatamente acabando de fazer um M&A, ela tinha feito boa parte dos acquisitions e precisava fazer o merge. Eu vinha dessa experiência em bancos, né? E aí entrei no processo de forma super despretensiosa, e acabou que eu fui escolhido, né? E foi uma surpresa enorme para mim a escolha, né? Eu não teria me escolhido, né? Eu brinco até hoje com meu ex-CEO, que já é um senhor e conselheiro em Portugal. Eu falo para ele, cara, conversamos essa semana, você foi louco, né? Mas, enfim, essas são as surpresas gratas, né? Que acontecem na carreira da gente e funcionou super bem e me levou para o caminho que eu estou hoje, né? Então, sou muito grato por essa surpresa. Foi uma surpresa que eu sou super grato por ela. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? E me lembrou da música dos Titãs. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Você fez a sua parte, foi andando despretensiosamente, e aí chegou a hora, né? Então, achei interessante isso. Vamos dizer assim que eu fiz o vestibular no segundo ano Mas do high fez, school, acabei passando. mas se expôs, foi, caminhou, estava tranquilo, e aí estava assim, ó, se for para ser, que será. Eu acho que essa é uma postura da vida muito legal e que a gente sempre deve adotar, né? Muito bem, Marcelo, agora é a sua vez. Eu cito duas passagens. A primeira é a própria vinda para o mundo de RH. E à época eu estava mergulhado na área de engenharia, estava liderando uma produção. Então, o encaminhamento de carreira que eu imaginava para mim mesmo era totalmente diferente, né? Eu queria ascender, me via como um gestor industrial, alguém que, para mim, era uma continuidade meio lógica, assim, dada a minha formação, o que eu vinha fazendo, as experiências que eu vinha tendo. E quando eu recebi a ligação e me falaram, olha, está tendo uma reestruturação e estamos pensando no seu nome para ocupar uma posição gerencial. Eu era coordenador à época. E aí eu falei, poxa, que legal, na área de recursos humanos. E eu fiquei com uma cara de espanto, não porque era ruim, mas porque eu não esperava. Sabe quando você espera qualquer coisa menos aquilo? Foi exatamente isso que aconteceu. E eu disse sim, né? E aí, quando eu fui dividir com os meus colegas que estavam lá junto na missão, entendeu? A cara de espanto foi a mesma. Então, eu falei, gente, eu acho que vai ser legal, vamos embora, né? Essa foi uma, Irene. A segunda, depois que eu deixei essa empresa, que eu fiquei quase 10 anos, eu me juntei ao Grupo Votorantim e tive uma passagem grande na área de novos negócios, onde eu trabalhei durante 5 anos e meio numa empresa de tecnologia que o grupo investiu, formou, investiu e depois vendeu. E um dos grandes clientes nessa empresa era a Cielo, né? Então Visanet, hoje Cielo. E a gente acompanhava muito. Eu falava, nossa, esse negócio aqui é um negócio legal, é bacana, operação de missão crítica e tal. Eis que alguns anos depois, a questão dos contatos que você citou na abertura e algumas outras circunstâncias me aproximam muito da GetNet, que era uma empresa que nós monitorávamos lá atrás e falávamos dela. Falava, pô, essa GetNet deve ser uma empresa boa, eles estão fazendo um negócio legal, tem um grande banco que está por trás, que está interessado. E eu acabei me juntando ao time e acabei desenvolvendo uma história bem bacana lá. Tá? E foi, não sei se é surpreendente, mas foi uma coisa, um fato bacana, Que assim, sabe? marcante, né? Com Marcante. certeza. Sim. Muito Você bom. foi contemporâneo do Pedro lá, Marcelo? Foi. Opa, trabalhei com ele. Trabalhei com ele todo esse tempo. Pedrão. É, É. pois é, ele Gente mesmo. maravilhosa, gente muito fina. E já sei uma parte da história do Rogério. Olha como essas lives são boas, né? É.
Muito bem. Porque o Rogério o Rogério foi a BN de Santander, não é isso, Rogério? Fui Santander antes do Santander Santander. e vamos lá, Santander. nunca foi É, Santander ADN, né? O é, Fábio passou lá, mas não, é, mas era Santander. Santander, era Santander, era isso E, e, o, mesmo. e o Pedro também, foi lá no final da Sim. década de 90. É isso mesmo. Bom, agora eu fico até curiosa do que vocês pensam. Hoje se fala em recrutamento às cegas, recrutamento baseado em skill e não em experiências. O que vocês pensam disso? Olha, me permita aqui, Rogério, eu acho assim, Irene, cada vez mais, veja bem, eu comecei a trabalhar na década de 90 e quase ali no comecinho da internet, né, nos primórdios, mas ainda trabalhei com muita gente onde conhecimento era poder, né? E hoje em dia, com computação, com telefone celular, com inteligência artificial, você pode rapidamente adquirir conhecimento sobre diversos temas, e o valor não está em tê-lo, mas em como conectar pessoas e situações para usar o conhecimento. Então, do ponto de vista de recrutamento, a questão é a seguinte: mais importante do que avaliar talvez questões de formação, perfil, aquela avaliação clássica que a gente faz, qual é a capacidade que a pessoa tem de entender problemas, de encontrar caminhos, de fazer conexões para trazer respostas que façam sentido para aqueles problemas, para aquelas situações. Então, eu gosto do recrutamento, vamos dizer assim, que foca nessa capacidade que a pessoa tem de buscar os caminhos e achar os caminhos. E hoje, quando eu conduzo um processo de recrutamento, eu presto menos atenção, claro que é importante, mas menos atenção nos conhecimentos em si que a pessoa traz, porque para um problema novo, como por exemplo o que a gente está enfrentando no Rio Grande do Sul, você não tem solução pronta. Para problemas novos, situações que você não espera, você tem que buscar caminhos novos obrigatoriamente. A gente estava conversando isso há pouco, né, Rogério? Então, eu acho que a questão do recrutamento cego, mais até, o importante é você achar essa capacidade no candidato de que ele, como é que ele faz para encontrar os caminhos que façam sentido e fazer as conexões que façam sentido. Porque ninguém sabe o futuro, né? Todo mundo tem que Exato. ter. Esse é o Vai. ponto importante, Irene, que você comentou agora. Eu concordo 1000% com o Marcelo. Tá? Eu faço algo. Eu acho que eu sou o terror dos candidatos, tá? Quando eu entrevisto, tanto antes como RH como agora, porque uma das coisas que eu falo já para os candidatos quando eu começo a entrevista é que, olha, na realidade eu não vou passar pela tua história, né, from the bottom up do teu CV, porque qualquer coisa que foi feita 10 anos atrás, toda disrupção que já aconteceu já mudou a forma ou como você processa a solução na tua cabeça. Então, eu quero saber, na realidade, é isso, eu tenho problemas na companhia, tá? Se eu não tivesse problemas, eu não estava contratando a pessoa. E, com base nisso, eu necessito skills, eu necessito conhecimentos, eu necessito competências, e eu preciso saber em que momento da tua vida você lidou com o mesmo tipo de problema, ou você teve que encontrar determinada solução com pouco ou muito recurso, enfim. Eu vou num caminho muito parecido com o do Marcelo, né? Eu acho que isso é importante, principalmente mais, né, hoje em dia, nessa época de carreiras fluídas, como se fala hoje em dia, né? O RH tem um mega desafio hoje em dia, que é exatamente trazer pessoas que fiquem na companhia, né? Que se você, dentro do teu business plan, se você... E aí eu acho o mais importante hoje em dia, eu faço, por exemplo, a companhia que eu estou hoje, ela faz um 3-year plan, né? Eu tenho o meu 5-year plan. E por que isso? Porque exatamente eu posso precisar de um determinado skill por um tempo, porque a gente está num ramp-up de crescimento. A gente cresceu
130% em 2 anos. E eu espero crescer mais 130% nos próximos 3, 4, 5 anos. Então, eu vou precisar de skills específicos que pode ser que não fiquem até o final de todo esse plano estratégico. E eu também tenho que entender que os skills específicos que eu vou precisar durante todo esse tempo, que tipo de talento que eu vou atrair, né? Então, isso, para mim, tem sido muito mais importante, e mesmo antes, quando eu estava ainda como CHRO para a América Latina na Compass, a gente teve uma transição muito forte de altos executivos, porque a gente precisava criar um outro perfil, né? Isso era algo que nos preocupava bastante, né? Quer dizer, como é que você traz e atrai pessoas que vão ficar nesse período de 5 anos que você espera fazer um turnaround na companhia? Então, se você olha simplesmente para a história da pessoa, eu vou trazer candidatos que estão acostumados a ficar nas empresas 8 anos. Tá bom, mas e o que o candidato quer fazer daqui para frente, né? Uhum. Então, eu vou muito no mesmo caminho do Marcelo, né? A busca pela pessoa que tem ou já lidou com situações parecidas com as situações que ela vai lidar aqui dentro, né? O meu negócio é um negócio que tem 2 situações muito, muito específicas, né? Eu tenho pessoas que estão nas operações e pessoas que estão no headquarter, que eu necessito que façam conexão. Então, eu necessito executivos de overheads e executivos de operação que saibam interagir. Não adianta eu trazer pessoas que são super boas nas suas funções, mas que acham que a operação é a ralé, e de operação que acham que as pessoas no headquarter nunca vão ajudar. Preciso de gente que saiba interagir, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho também uma divisão claríssima de pessoas com muito tempo de casa, que têm um conhecimento e um know-how super importante para a companhia, e pessoas que vêm do mercado que são super novas, que também têm que ter a capacidade de se integrar e não criar um Chinese wall entre os 2 grupos. Então, se eu recruto só pensando, eu preciso de skills só daquela função, eu vou morrer na praia daqui a 1 ano. Então, acho que o caminho, cada vez mais, vem sendo esse caminho, né? De você recrutar mais pela experiência e pelo aprendizado prático, do que simplesmente pela história da pessoa e pelos skills que a pessoa traz da sua própria função. Perfeito. Agora, eu sei que muito se falou de ressignificação do trabalho nos Estados Unidos e tudo, mas, entretanto, e aí eu vou trazer um dado, e eu não combinei isso com vocês, então esta vai ser de improviso. A gente fez uma pesquisa com mais de 2.000 executivos no mundo, e o resultado dessa pesquisa ele é revelador dos desafios que as organizações estão passando. Eu vou dar três indicadores dessa pesquisa. 52% dos líderes sêniores se dizem com burnout. 60% diz que não tem os recursos de suporte disponíveis. E tem um dado mais alarmante: 77% dos executivos temem ser demitidos. Então, a minha pergunta para vocês, é por isso que a gente está lançando o SEO Mentoring, mas a minha pergunta para vocês é o seguinte: vocês sentem isso? Como é que está a saúde mental, né, pelo que vocês veem, né, dentro das organizações, que me parece porque exatamente vocês colocaram, as pessoas estão enfrentando situações inusitadas, nas quais elas não tinham passado, né? Então, tem que estar, de uma certa maneira, preparado. Você, na Corsan, está passando por situações que você jamais imaginava, né, no Sul, né? Rogério crescendo lá 130 e poucos por cento, com o mercado em ebulição também. Então,
Eu queria ouvir isso de vocês. Eu não combinei com vocês, peço desculpas, mas Não. quando eu recebi essa pesquisa, eu achei intrigante isso. Então, Irene, me perdoa, Marcelo, estou tomando aqui a resposta, tá? Na realidade, Irene, eu acho que o que vem acontecendo, principalmente pós-Covid, né, é algo que e aí tomamos principalmente o hemisfério norte, quando a gente pensa nisso, né? Países, regiões, continentes que não estavam acostumados a lidar com situações que estão acontecendo agora, né? E eu trabalho numa multinacional gigante, que está em mais de 50 países, e a gente escutava muito isso, né? Quer dizer, como eu vou enfrentar pessoas da Europa, como eu vou enfrentar uma inflação de 5, 6%? Né? Então, Eles não estão acostumados com a gente, como a gente para aqui, nós, né? como americano enfrenta uma inflação de 4% ao ano. Então, nós não estamos acostumados com isso. E, principalmente, muitos executivos também tiveram que lidar, eu fico imaginando, né, o pessoal do setor automotivo, no pós-pandemia, a gente teve o problema da crise dos chips na China e não tinha carro para vender. Né? Não tinha carro para vender porque não tinha chip para colocar no carro. Então, essas são situações que as pessoas realmente não estavam acostumadas a confrontar. Né? E eu acho que quando você não está acostumado a confrontar situações, o ser humano tem o natural instinto de ou se estressar, né? E aí vem o burnout, né? Todo mundo tem que trabalhar mais porque tem que aprender a lidar com situações que não sabia lidar, muito mais reuniões, né? Existem pesquisas que falam sobre isso no pós-pandemia, como o número de reuniões se incrementou, né? Porque era exatamente como é que a gente se junta para lidar com situações que a gente não sabia nem que podiam existir, né? O burnout, como a gente falou, né? Excesso de trabalho, a gente tem a situação da falta de recursos, porque principalmente em situações assim, você algumas vezes não sabe nem que recurso você precisa, né? Ou se está te faltando matéria-prima, é uma falta de recurso que como é que você vai suprir? Né? Então, isso aconteceu bastante também, né? Então, essas situações eu vi muito acontecer lá fora, né? No meu grupo, eu escutava, a gente vivenciava nos fóruns globais que isso acabava acontecendo, né? O que eu posso te dizer especificamente do Chile, que é o país que eu estou inserido agora, que eu vivo nos últimos 3 anos, né? A situação não é tão assim, tá? Aqui, especificamente. Acho que o Chile vive... o Chile também passou por uma situação de incerteza, é um país que está acostumado a lidar com uma inflação média entre 3% e 4%, que é nada, né? Sempre com taxas de banco, taxas de investimento, retorno de investimento mais altas que isso, então você conseguia ter um cenário muito positivo para a economia chilena. Esse cenário está voltando, então as pessoas tá havendo uma retomada do emprego, o mercado está começando a crescer de novo. Existe, na realidade, já um shortage de gente qualificada no Chile, e se o mercado seguir crescendo como está crescendo, isso vai ficar pior. Então, aqui eu não vejo essa situação, mas quando eu penso em grupo e penso principalmente também nos fóruns que eu participo, eu vejo muito essa situação. As pessoas, na realidade... existe, acho que muito também um tema, os problemas que hoje são inerentes à realidade do mundo. Você vê recursos que ficando disponíveis, como a própria questão da inteligência artificial, etc. E muita gente que não sabe como lidar com isso, né? É uma nova revolução onde as pessoas têm medo de ficar para trás e têm medo de perder o emprego por isso. Eu acho que o medo de perder emprego nunca foi tão grande quanto agora, né, Irene? 77% dos executivos seniors, hein? Seniors, não é? Não estou Nunca foi tão falando de grande, baixa. mas nunca foi tão grande quanto agora. É. Você vê, se você olhar no LinkedIn,
Você vai ver muitas reportagens que falam: o CEO que não sabe lidar com inteligência artificial está fora do mercado em 2 anos, né? Então, eu acho que isso é um próprio medo inerente à situação que a gente está vendo de uma nova revolução, né? O quanto essa revolução vai impactar, né? E aí creio que foi o Elon Musk que comentou essa semana passada que a inteligência artificial não vai tirar teu emprego, na realidade, você tem que trabalhar com ela. Com ela, Você tem que lógico, trabalhar com ela. ela vai ser o seu suporte, né? Exatamente, exatamente. Então, acho que essa nova revolução está causando, e associada a um cenário de, como o Marcelo comentou muito bem, 2 guerras, alta inflação, shortage de muitos recursos. Então, naturalmente, as pessoas estão mais estressadas, estão mais preocupadas com a perda de emprego, isso é natural, mas depende muito, obviamente, do cenário que você está inserido, né? Aqui no Chile, eu não vejo essa realidade que você está falando. Ótimo, muito bem. Eu acho, Marcelo. Irene, eu tenho muito em comum aí com o que o Rogério disse, mas eu acho assim, se a gente analisar o que vem acontecendo no mundo nos últimos 15 anos, a revolução as consequências que a revolução tecnológica está trazendo são muito grandes, porque cada vez mais a gente está evoluindo rapidamente. Eu lembro que quando eu era engenheiro falava assim redes neurais como uma coisa do futuro, etc. E hoje você tem inteligência artificial generativa que ela aprende conceitos novos e isso. E se você comparar o início, vamos dizer assim, da tecnologia até a rede neural e da rede neural até agora, o salto foi gigantesco. Então você tem um fator novo aí que é como se fosse uma onda. A onda vem e não adianta brigar. A onda a gente surfa, não briga com ela quando ela chega. A questão da imprevisibilidade do mundo, ou seja, a exposição que a gente teve a diferentes situações e problemas, são guerras no mundo moderno, é pandemia, é desastre natural, são situações que vêm e que mexem completamente no plano de negócios da gente. Então, eu vejo e entrevisto muitos executivos, converso com bastante pessoas por força da função, e a quantidade de pessoas que, diante de problemas novos, seguem tentando encaixar as soluções antigas que elas viram em fases anteriores da carreira é muito grande. E eu acho que isso acaba trazendo uma ansiedade e esse dado que você trouxe, né? Contra dados não tem, a gente não pode brigar com dado, né? Contra fato não tem questionamento. Eu acho que isso você joga, você forma um tempero que faz com que essa incerteza e se reflita bastante na forma como as pessoas estão encarando os problemas, né? Você pega um conjunto de situações novas, ninguém planejou, um mar novo, com você tentando navegar com um mapa antigo, isso é um problema. E a questão dos recursos, conforme a gente vai fazendo o plano de negócio, o orçamento, prometendo para acionista, que por sua vez exige rendimentos cada vez maiores, né? Ou seja, o que você consegue num ano é baseline para o próximo, isso vai inevitavelmente voltando para uma concentração de áreas em cima das pessoas e o tema otimizar, maximizar está sempre presente nas reuniões de negócio. Então você acaba tendo um acúmulo disso que, na minha opinião, em função dessa questão de tecnologia e do mundo estar muito imprevisível, acaba testando a capacidade do executivo. E aí, eu acho que como sair disso, né? Óbvio, problemas complexos e grandes não vêm com soluções simples, mas a gente entendendo que essas ondas, como a da inteligência artificial, a gente deve surfar e não encarar como ofensor de emprego, mas pô, ela é uma das saídas que pode até me promover se eu usar direito, né? Então não brigar com a onda, aprender a surfar do jeito certo, eu acho que eu acho que é uma coisa boa. E para mim vai muito por aí, viu, o Irene? E tentar de novo, né? A questão não é conhecer, a questão é como que eu me preparo para entender determinado problema, para
entender quais são as conexões que eu tenho que fazer, que vão fazer sentido para aquele problema, e aonde eu busco os recursos que eu preciso para você endereçar. A questão é muito mais hoje um dilema de conexão, entender problema, conectar pontos que estão por aí, do que, obviamente, trazer fórmula pronta, sabe? Eu acho que passa muito por aí, eu acredito muito nisso. E eu acho que a saúde mental, né, que hoje todo mundo fala, né, que é um fato real e que por isso dá o burnout também, né, aliado a isso tudo que vocês falaram, gostaria de só adicionar uma coisa. Há uma desconexão desses executivos com eles mesmos. Então, o que acontece é que você põe tudo para fora, é só o trabalho, aí você trabalha mais do que você devia, você não cuida do seu físico, você não cuida do espiritual, que o espiritual é o contato com o seu interior, você não cuida do seu emocional, e aí as coisas tomam um rumo muito maior, né? Porque quem consegue equilibrar um pouco, né, o físico, o mental, o espiritual e o emocional, ele consegue, aliado a isso tudo que vocês falaram, que tem que olhar tudo, mas ele consegue navegar na crise de uma forma mais saudável, né? E só dando uma pitadinha aí. Sim, e eu acrescentaria aí, Irene, algo que a gente escuta muito, né? E quando a gente vivencia como eu vivencio hoje, quem está na posição de número um, naturalmente, é uma pessoa mais solitária do que o O resto da poder é companhia. solitário. O poder é solitário. Mais solitária do que o resto da companhia. Então, se você não se comparte com a tua equipe e interage com a tua equipe de uma forma que você saiba manter, obviamente, os limites hierárquicos, porque isso sempre vai existir. No final, alguém tem que tomar uma decisão, e eventualmente você pode ter que tomar uma decisão até de sacar alguém da equipe, né? Mas se você consegue delegar, compartilhar, né, estar junto e vivenciar e sair um pouco dessa solidão e dessa bolha, você lida melhor com esse estresse. Tá? Eu posso dizer isso de cadeira. Tá? De Verdade. cadeira. Geralmente, o CEO, o número um, ele se põe numa bolha, tá? E no cenário atual, que é o cenário que você está comentando, que o Marcelo comentou, essa bolha, cada vez mais, ela é um risco, um perigo gigante à tua saúde mental. É Gigante, verdade. É gigante. verdade. É verdade. Por isso é que quando você tem esse suporte de alguém externo, ou se você encontra dentro da organização alguém também que você possa compartilhar, é a salvação. Por isso que dizem que para a saúde mental a gente precisa ter amigos, ter uma rede forte de relacionamento, precisa fazer exercício, né? Precisa olhar a vida com bom humor, com otimismo, né? Essas são as formulazinhas que as pessoas estão falando para você ter uma saúde mental um pouco melhor. Gente, mas eu queria agora ouvir, temos mais um pouquinho para a gente ainda conversar. Queria falar sobre carreira internacional, né? Queria ouvir de vocês se vocês acham que é importante ter essa carreira internacional. Eu sei que o Rogério está numa carreira internacional, mas, de qualquer maneira, eu queria ouvir a opinião e o conselho que vocês dariam para quem está começando a carreira, se isso é importante ou não. Deixo o livro para vocês começarem. Eu acho, Pode falar, Rogério. eu acho Manda, pode ir. principalmente, a gente tem que ressignificar o que é carreira internacional, né, Irene? Ótimo. A carreira internacional ela tem mudado bastante. Eu conheço várias pessoas que hoje em dia trabalham em posições Globais. internacionais, globais e que estão sentadas em outro lugar, né? Então, o fato de você assumir uma posição Centro-América que você opera do Brasil, por exemplo, é uma carreira internacional. Você vai ter que lidar profissionalmente, você vai ter que lidar com todos os desafios que você lidaria se você estivesse lá. Você tem a cultura de outro país, você vai ter que entender a cultura de outro país, você vai ter que estar
buscando as informações do país, vendo os noticiários do país, você vai ter que interagir com pessoas do país. Então, é como se fosse. Tá? A única questão é que você, no pessoal, você não vivencia. Okay? Agora, e eu continuo achando, sigo achando e sempre vou achar, tá, Irene? Acho que eu vou morrer com essa crença de que todo mundo que tiver a oportunidade deve tomar uma carreira internacional. Tá? Te abre literalmente um novo mundo. Tá? Você aprende a lidar com outras situações e você amplia exatamente aquele horizonte que o Marcelo falava, né? Novas experiências, novas situações, novos entendimentos de como fazer as coisas. Agora, a gente precisa também entender que no pós-pandemia, eu tinha esse número, não sei como é que está esse número agora, mas era um número maior do que 70% das empresas, elas haviam literalmente cortado todos os pacotes de expatriação que existiam no mercado. É verdade. Então, você quer fazer carreira internacional? Perfeito, tem que fazer Vai para sua sentido. conta. Você vai Vai ser, para o eu seu... sou local aqui no Chile, eu sou É, CEO do Chile, é, ponto. Eu tá não bom. tenho nada de expatriado, nada. Então, eu vim, obviamente, para mim foi um salto dentro do grupo, mas eu vim pensando na experiência, né? E pensando que eu não sei se o meu net new depois vai ficar menor ou maior. Vamos fazer a conta, fizemos uma conta, ficava break-even, vamos lá, porque vai ser interessante. Então, essa é uma situação que as pessoas vão ter que entender cada vez mais. Hoje, uma carreira internacional é uma carreira internacional por carreira, e não para você pensar que eu vou fazer Um pé de um meia. meia. Agora, tem um outro tema aí que é a cereja do bolo, né? As empresas também têm uma dificuldade muito grande em expatriar pessoas, e eu, como RH, né, antes RH, eu falava muito disso, hoje em dia, quando a gente pensa em executivos ou em profissionais que já estão casados, têm uma família, você tem que pensar bastante, bastante em fazer esse movimento. Perfeito. Bastante, bastante. Porque todas essas situações que a gente acabou de falar, o estresse, o burnout, eles não acontecem só na vida profissional, eles acontecem na vida pessoal também, né? Então, quando você tira os teus familiares, né, seja a executiva, né, cada vez mais a gente vê situações onde a executiva é convidada e o marido vai junto e ele fica cuidando da casa e dos filhos. Tudo isso tem que ser muito bem pensado antes de propor uma carreira internacional a alguém. Concordo plenamente, Rogério. Marcial, Eu acho que quem tiver a oportunidade, e eu concordo com o Rogério muito, de que carreira internacional não significa necessariamente morar num outro lugar, mas ter uma rede, uma conexão com outras pessoas, outras culturas, outras formas de se ver os mesmos problemas é muito interessante. Eu já tive a oportunidade de liderar equipes na América Latina, já tive a oportunidade de liderar equipes na América do Norte, na Europa, e é muito engraçado porque o mesmo problema, a mesma situação, e vamos dizer assim, a mesma fórmula para resolver, para lidar com aquela situação, a depender de quem você está lidando, a abordagem é diferente, a forma de se fazer é outra, a forma de se recompensar é outra e por aí vai. E esse conjunto de experiências vai sendo muito importante para a gente porque são habilidades novas que você vai adquirindo. Eu costumo fazer um paralelo de que o resultado da nossa carreira ele também é o somatório de diversas experiências que a gente vai vivenciando. Muitas delas a gente consegue superar, algumas a gente consegue superar com dificuldade e a gente também tem derrotas. Também tem momentos de erro, de aprendizado. E isso tudo faz com que a gente vá incrementando a nossa caixa de ferramentas ao longo do tempo para que, num dado momento da vida, a gente possa lidar com os problemas ou buscar as saídas de uma forma melhor.
E para mim, a questão da experiência internacional, da carreira fora, tem muito a ver com você compreender o que é trabalhar com culturas diferentes. E compreender isso te dá uma condição muito melhor para você desenvolver a cultura no lugar que você está, certo? Porque você consegue entender o que está por trás das ações, das atitudes, da forma de pensar de determinados grupos, tá? Então, eu também concordo, e o conselho que eu dou na linha do Rogério é: se tiver oportunidade, abrace e vai, certo? E pensa na jornada durante a exposição que você tiver. Nunca, não somente no ponto de destino, mas na jornada, né? na viagem. Isso para mim que é muito importante. Ótimo. Gente, infelizmente estamos chegando ao fim. Esse é um bate-papo, vai rápido, né? Nossa Senhora, Super rápido. passa muito rápido. Então, eu queria agora que vocês dessem as palavras finais para eles, porque a gente realmente agora já está, não dá muito mais tempo, né? Marcelo, por favor. Obrigado. Primeiro, agradecer bastante a oportunidade. Foi um prazer. Rogério, parabéns pela carreira, parabéns pelas experiências. Muito, muito legal. Já nos cruzamos antes e bom ver que você está bem. Irene, idem. E o que eu queria deixar aqui de mensagem é: a Irene falou muito da questão da saúde mental. E quando a gente fala em cuidar dos outros, cuidar da nossa área, do nosso departamento, a gente não vai fazer isso bem sem cuidarmos de nós mesmos. Então, vamos prestar atenção no trinômio, né? Corpo, mente e espírito. E vamos cuidar dessas três partes para que a gente possa lidar com esse mundo que cada vez é mais imprevisível, é mais maluco, traz mais situações para as quais a gente está tendo que encontrar as respostas, né? Busquem saber o porquê das coisas. A curiosidade é um elemento muito importante para a gente desenvolver potencial e para a gente aprender a buscar caminhos. Então, não se contentem com respostas prontas, respostas dadas. Não há nada que a gente não faça que não possa ser feito de uma forma melhor. Então, cuidem do corpo, cuidem da mente, cuidem do espírito, sejam muito curiosos e curtam demais a jornada, sabe? É isso que eu acho que é a vida no final do dia. Obrigada, Marcelo. Rogério. Marcelo, não, agradecer também a oportunidade, Irene. Um prazerzaço, Marcelo, estar aqui contigo. Eu vou mais ou menos na linha do Marcelo. Eu acho que a gente está vivendo tempos diferentes, né? Não vou dizer ruins, estranhos, diferentes, e a gente precisa estar de verdade preparado, né? Uma coisa que eu aprendi na vida é que a gente tem que planejar, né? Eu sou um planner, mas a gente principalmente tem que entender que não existe fracasso até que acabe, né? O fracasso e os setbacks, eu acho que é uma palavra melhor. O inglês tem umas palavras interessantes, né? O setback é uma palavra interessante. Eu voltar atrás, muitas vezes ele te leva mais à frente depois, né? Porque você aprende, você elimina mais riscos para a tua próxima jornada. Então, estejam preparados, né? Se preparem. E aí estar preparado é tudo isso que o Marcelo falou, né? Corpo, mente, espírito, pensar no outro, principalmente pensar no outro, né? Eu acho que isso é muito importante. Uma coisa que eu demorei a aprender na minha carreira, mas eu acabei aprendendo, é que a pessoa que está do teu lado e a pessoa que discorda de você, ela não é teu inimigo, ela só tem um ponto de vista diferente. Né? Então, pensa no outro, ajuda o outro, que você também está se ajudando. Juntos a gente sempre vai mais longe. Né? São meio clichês, mas é verdade. Eu cada vez mais percebo isso, cada vez mais tento incutir na minha equipe o sentido de a gente só atinge alta performance se a gente trabalhar como um. Né? Nós somos 8, se a gente trabalhar como um, a gente vai chegar onde a gente quer chegar. Então, pensem nisso. Estou disponível, né? Todo mundo tem um contato aí, quem quiser bater um papo algum dia, estreitar a relação, be my guest. E foi um prazer, Irene. Muito obrigado. Hein? Eu é que tenho que agradecer a vocês, os dois,
um papo delicioso a vocês que estiveram aqui presentes, e eu sempre deixo uma mensagem final. Marcelo falou na jornada, e eu deixaria como uma mensagem: a gente não tem onde chegar, a gente só tem que caminhar. A gente pode ser um planner, vai planejando, mas vai readequando esse planejamento de acordo com a situação e, e caminhando. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Foi um prazer imenso e espero vê-los todos aqui, vocês como participantes, né? Um grande abraço, tá, para todos, tá? Ótimo Abraço. feriado para todos, tá? Tchau. Tchau, Tchau. 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 Tchau.